Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Sul e hoje nós damos seguimento à série Direitos, onde a gente recebe o Dr. Diego Zorzi para estar falando um pouquinho sobre suas especialidades. E hoje, uma das especialidades do Dr. Diego que nós vamos ouvir ele falar é sobre o direito médico. Quem conhece sabe que ele é muito conhecido no ramo e já tem diversos processos aí contra vários planos de saúde. E uma coisa interessante de se dizer é que hoje a gente vai falar sobre justamente eles, os planos de saúde, que muitas das vezes cobram de nós um valor exacerbado, um valor muito caro, e nós não recebemos um mínimo do que eles prometem pra gente. Ou às vezes demora, 2 meses para marcar uma consulta. Tá certo isso, doutor? Tá errado, né? Tá muito errado, tem muita coisa errada aí. E é por isso que a gente vem aqui, né? Pra gente tentar elucidar alguns pontos. É um privilégio para mim, novamente, estar aqui, estar pagando por tudo isso, não é? E estar participando para trazer aí a informação para quem nos assiste. Legal. Vamos começar com uma pergunta básica? Vamos lá. O que é a cobertura mínima hoje que o plano de saúde tem que oferecer para que nós, consumidores, tenhamos, um padrão um pouquinho melhor, Muito Vamos bem. dizer assim. Cobertura mínima seria aí os procedimentos mínimos que todos os planos de saúde devem atender. Ela geralmente é embasada sobre o rol da ANS e nela consta ali minimamente consultas, exames, procedimentos que devem ser custeados pelo plano de saúde. Tá. Esse rol, no caso, então, seria aqueles procedimentos que as pessoas fazem, que dentro do plano de saúde que está constando lá, é isso? Exatamente, é uma lista, né? E ali minimamente consta todos os exames, todas as consultas, todas as especialidades, cirurgias, tratamentos que minimamente o convênio deve garantir, né? Legal. E oferecer. E ele realmente é atualizado com frequência ou nem sempre? A teoria é que essa lista fosse atualizada com frequência, mas na prática ela se torna um tanto quanto obsoleta. Ainda que ela é periodicamente atualizada, não é o que acontece, tá? Essa lista ela acaba ficando obsoleta, ela fica para trás, né? E às vezes ela ainda é muito, como que a gente poderia dizer, muito abaixo do mínimo, né? Entendi. Então é por isso que a jurisprudência adota algumas situações aí para que ela de fato que o direito, né, consiga de uma forma dinâmica cobrir todas as necessidades dos cidadãos. Legal. E esses procedimentos dentro desse rol aí, me conta um pouquinho mais sobre ele. Eu preciso, para que eu tenha um procedimento autorizado dentro do plano de saúde, eu necessariamente preciso que esse procedimento esteja dentro do rol. Vamos dar um exemplo? Cirurgia reparadora de pós-parto, pós-bariátrica. A gente sempre fala aqui no direito, tudo depende, tá? Pela teoria, sim. O tratamento, né, na verdade, a cobertura, ela deveria estar amparada pelo item no rol da ANS. Isso minimamente falando e teoricamente falando. É o que acontece? Não. Na verdade, não é novidade nenhum que tratamentos inovadores, tratamentos de teste ou tratamentos que não constam na própria linha da ANS que sejam custeados pelo plano de saúde. Isso daí é uma coisa superada, na verdade, pela jurisprudência. Legal. E mesmo não tendo esse procedimento, no rol, é necessário, então, para que você obtenha isso sem um contato antes. Vamos supor que o plano de saúde negou. Aí, para que você tenha esse procedimento, é necessário, então, contatar um advogado. Vamos assim, digamos assim, Quase sempre. O mundo perfeito, tá? Constaria que você contrata um plano de saúde e esse plano de saúde vai custear todos os tratamentos que a ANS estabelece. Aí tem o primeiro problema. A ANS estabelece todas as doenças? Não. Ela própria já tem uma defasagem por não conseguir constar todos os tratamentos. Ponto. Esse é o primeiro problema. Segundo, às vezes mesmo que consta, o próprio plano de saúde recusa. Tá? Por outros motivos. Por exemplo, por alegar tratamento experimental, ou por alegar que o contrato não cobre, ou por alegar que o tratamento é que o contrato é muito antigo. Para se ter uma ideia, a lei da ANS ela passa a vigorar depois de 99.
Então, os planos que vêm antes de 99, a principal recusa é: o plano foi contratado sem o regulamento da lei de 1999, o número da lei da ANS lá. E eles negam por isso. Só que eles não interromperam o serviço. Digamos assim, o meu plano de saúde ele foi contratado em 1998. Então, em tese, eu estaria fora da regulamentação da ANS. O meu plano não é regulamentado pela ANS, digamos assim. Só que o que acontece? Ele sofreu sucessivas renovações anuais. De 98 para cá, todos os anos nós renovamos o contrato. Sim. Então eu continuei pagando, certo? Continuei utilizando os benefícios, né, do convênio. Então a gente entende que esse contrato ele foi renovado. E a partir do momento que entra-se uma lei benéfica para o consumidor, este contrato ele deve ser enquadrado nesta nova lei. Tá? Então, mesmo que o convênio lá atrás fale, olha, o seu contrato é de 98, 97, 96, é um plano não regulamentado pela ANS, você não tem direito. Mentira, tá? É falso, você tem direito sim, porque ele passou por sucessivas renovações e aí tem sim que ser enquadrado no rol da ANS. Aliás, na regulamentação da ANS. Interessante dizer que é uma coisa que eu acho que acontece com uma certa frequência, né? Seu contrato foi fechado antes, só que eles não contam essas questões das renovações anuais. É assim, argumento eles arrumam, né? Todos os mais possíveis argumentos eles arrumam para negar. E uma pessoa mal informada acaba aceitando, né? Que é o grande problema, que é o nosso viés aqui, é trazer informação. Sim. Então você bem informado sabe aonde mora o seu direito e até onde vai o limite do direito daquela empresa que você contratou. Legal. Falando sobre prazos, vamos começar a falar com uma dúvida bem frequente aí que o pessoal tem. Carência. Existem várias questões a respeito de carências e elas afetam muitos consumidores. E o que é a carência no plano de saúde? Carência, vamos lá. Carência é um instituto criado que você não possa usar o seu plano de saúde do momento que você contratou até o início, até o fim deste momento que chama-se carência. Então você contratou um convênio, então você tem um período de carência que você mesmo pagando, você não tem direito a utilizá-lo. Isso previsto em lei. São prazos minimamente, na verdade maximamente previstos. Então é o momento em que você contrata o convênio até o momento em que você efetivamente pode utilizá-los. Tá, e quais são os prazos assim de carências mais comuns? Os mais comuns, vamos lá, urgência e emergência, 24 horas. Isso daí é padrão. Muito embora, já saliento que a jurisprudência tem entendido que nesse prazo de menos de 24 horas, ele pode ser quebrado pela urgência e emergência. Nada é indefinitivo no direito, né? Isso que é muito bacana. Então, na lei está o quê? No regulamento está o quê? A ANS, que você tem 24 horas de carência na urgência e na emergência. Muito embora esse prazo pode ser mitigado em favor da própria urgência e emergência, né? Nós temos aí 180 dias ou 6 meses. Na verdade, são 180 dias, porque 6 meses é diferente de 180 dias, depende de 30 e 31 dias no mês, né? Aí, se a gente tiver fevereiro, tiver março, que tem 28, março tem 39, então 39. Tem 31, né? Eu acho que 39 deve 365 dias tem em agosto. E esse ano passou rápido. Mês de agosto é bravo. Mas vamos lá. 180 dias para procedimentos complexos e 300 para o caso de parto a termo. Parto a termo é aquele parto em que ocorre tudo normalmente, que a criança nasce ali após a partir das 37 semanas. Não então, faz igual a Maria Alice. Exatamente. Então, a criança que nasceu a partir da 37ª semana é o parto a termo. É um parto normal, que se espera ali de 9 meses. Legal. Falando desse parto a termo, eu acho uma pergunta interessante. Vamos supor que lá está marcado na carteirinha, permitido para partos a termo. E o seu parto é prematuro. Pode existir a negativa? O parto prematuro, olha que interessante. O parto prematuro é uma questão de urgência e emergência. Sim. Então, prazo de 24 horas.
tá? Legal. A questão de parto prematuro, ele pode acontecer a qualquer momento, e não só o parto prematuro, na verdade, né? Existem outras situações, mas em questão do parto prematuro, são ali 24 horas no mínimo aí. Olha, vou entrar mais a fundo nessa pergunta e vamos supor numa situação aí de parto prematuro ou parto a termo, até mesmo às vezes fora desse prazo de 300 dias. Vamos supor que essa mãe tá com bolsa rota, como eu tive, já tá quase sem líquido, a criança tá entrando em sofrimento. É urgência, emergência. E o plano de saúde olha e fala assim, ó, pra fazer a cesárea eu preciso que você pague. Acontece. Pois é, acontece e aconteceu conosco. Sim, conosco. Né? Mas qual é o grande problema? Que na verdade vai ter um tópico sobre isso que a gente vai entrar nisso daí. O plano de saúde, ele age na clandestinidade. Quando eu falo clandestinidade, é na clandestinidade de provas. O que acontece? Você está lá, você está internada a ponto de ganhar o seu neném. Na verdade, você está internada antes de você ganhar o neném, Sim. Né? Vamos usar o caso da nossa filha como exemplo. 35 semanas, não era previsto que ela estivesse para nascer. Então você se interna no hospital, tá? Você não tem mais controle sobre sua vontade, você está internado, você não pode mais sair, etc e tal. Todos os seus parentes ali em volta estão aflitos com a situação. Sim. Né? Naquele momento passa-se tudo na nossa cabeça. Se você vai sobreviver, se a criança vai sobreviver, se vai nascer bem, se o quarto está arrumado, se a gente trouxe fralda, se a gente limpa da roupa, passa-se tudo, né? Então, você está em um turbilhão. E aí que o plano de saúde ele age. Porque o que acontece? Seria sim um caso de emergência e urgência, tá? Emergência, só para a gente poder elucidar aqui. Urgência está sempre relacionado a acidente. Você urgentemente precisa de um atendimento pelo devido ao acidente inesperado. Emergência é quando corre risco de vida, certo? Correu risco de vida já não é mais uma urgência, é uma emergência. Então, entendemos o seguinte, está ali em questão de emergência a questão do filho a vida da sua filha. Quem prova isso? O médico falou, tá tudo em ordem. Você está com a cabeça a milhão, sua família está com a cabeça a milhão. Como que a gente consegue provar? O caso da Maria, ali, eu entendo que foi sim uma omissão escrachada do convênio médico, Sim. Certo? Só que a gente ia ficar arriscando a caçar mais provas para um eventual processo ou a gente ia garantir a vida da filha? A gente garantiu, foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, o plano de saúde ele age nessa clandestinidade, é uma tremenda falta de humanidade que Sim. se tem, porque ali você é um número do benefício, né, do beneficiário ali, que é todos aqueles números do seu CPF, que você representa ali um CPF. Então eles não estão muito preocupados, e eu não estou generalizando, né? Quase pelo sempre, amor de Deus, né? Existem pessoas boas, existem pessoas humanas que estão na frente desses trabalhos, normalmente pessoas que trabalham na linha de frente, enfermeiros, médicos, existem pessoas sérias, né? Pessoas que estão comprometidas com a vida. Então, pelo amor de Deus, não é que nós queremos generalizar. Aqui nós estamos falando de empresas. E Sim. Normalmente as empresas, elas visam o lucro. Então, para ela é muito mais caro fazer ter que fazer ali como chama a cirurgia? A cesariana. A cesariana, do que de fato esperar a natureza, né, acontecer. Eu imagino que financeiramente seja mais barato para eles esperar que a natureza de fato aconteça. Só que voltando a um ponto, como a gente consegue provar naquele turbilhão de emoções que de fato você era um caso de emergência e eles estavam se negando? A gente não tem prova, tem o prontuário, mas eles não colocam isso no prontuário. Eu pedi o seu prontuário e lá não constava bolsa rota, tá? Mas não constava quantos ml você já tinha, né? Estava baixíssimo, a neném poderia estar ali a qualquer instante faltando, né? Já estaria em sofrimento, só que a gente não consegue provar, isso é subjetivo. Então é isso que é a clandestinidade, é a falta de provas. Mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Interessante. E existem alguns outros casos em que a carência ela não se aplica? Existe, com certeza. Existem alguns casos previstos em lei, por exemplo, a questão de autismo. Você contratou, você está aqui comigo, né? Você contratou aqui comigo, eu sou corretor de plano de saúde. Você contratou, acabou de assinar. Se você quiser atravessar a rua e já utilizar o plano de saúde,
Pro questão de autismo, pode. Olha, já é automático. Exatamente, você tem direito ali, não há necessidade nenhuma de esperar para que você comece as terapias, os atendimentos, né, na questão do autismo. Isso foi uma lei, uma inovação legislativa de 2022, se não me falha a memória. A lei 14.307, né? Exatamente. Legal. É um dos exemplos, né? Existem outros, por exemplo, a urgência e a emergência. Carência é mitigada em 24 horas ali. Legal. E vamos falar um pouquinho sobre as negativas, né, dessas coberturas que a gente acaba tendo. E o que você acha que são os principais motivos comuns aí pelas negativas que eles geralmente causam, vamos né? Colocar, né, vamos falar as verdades aqui. O motivo da negativa é econômico. Eles querem evitar gastos, tá? E aí eles dão nome para essa tentativa desumana de negar o seu direito à saúde. Eles falam que o seu plano é antigo, é aquela questão que eu falei, não regulamentado pela lei da ANS, pela norma, né, na verdade, então regulamentado pela ANS. Eles falam que o seu tratamento tem característica experimental, né? Tá. Isso daí é uma das coisas que eles adoram negar. Ah, mas não existe nenhum protocolo, não existe nenhum estudo dizendo que esse tratamento... Se o médico prescreveu, não importa, vai ter que cobrir, tá? Outro motivo que eles falam é carência. De fato, a carência ela tem que ser respeitada, mas existem aqueles motivos que a gente consegue, de fato, quebrar. Mas aí é exatamente isso. Eles tentarem achar um motivo para que seja economicamente viável para eles. Entendi. E o que o paciente, o que nós podemos fazer em caso de tratamento negado? Teve negativa, a primeira coisa que eles fazem, eles ligam para você e falam: olha, seu procedimento não foi aceito. O diretor do instituto, do médico, do plano, não aceitou porque o seu convênio é antigo, porque não está previsto na ANS, porque é caráter experimental, ou porque está na carência, ou qualquer outro motivo que eles inventam ali no motivo. Teve isso? Você pode formalizar para mim por e-mail, ou você pode me mandar um WhatsApp. Não, o WhatsApp ainda a gente tem que tomar cuidado, porque o WhatsApp, às vezes ele é utilizado como meio de prova, às vezes não. Oficialmente ele não é, pelo entendimento do STJ, o WhatsApp ele não pode. Por quê? Porque a gente consegue mudar, né? E a gente consegue também simular. Existem programas hoje que conseguem simular uma conversa, né? Então é muito delicada a questão do WhatsApp. Mas, se não tiver nada, melhor que tenha o WhatsApp. Eu sempre digo isso. Então, assim, você foi nesse... Se não tiver nada, alguma coisa você tem. Se você foi lá, pediu, eles negaram, vai lá e peça uma formalização da negativa. Seja por e-mail, seja por um relatório, seja por escrito. E se negarem o que é comum, eles negarem, o que eu posso dizer é que, então tá bom. Você desliga a ligação, coloca seu celular na viva voz, coloca outro celular para gravar, porque hoje os celulares não permitem devido à lei do LGPD. E você vai lá e tenta simular essa gravação. Simular não, fazer essa gravação. Não teve como? Vai até o guichê, coloca o celular para gravar e grava e conversa. Mas por que foi? Porque foi negado por causa disso, e tem essa gravação. É muito importante que a gente consiga provar de alguma maneira essa negativa aí. Eu sempre escuto você falar que aquele bloquinho que o médico tem na mão tem um poder imenso. Tem. E fala pra mim se o médico pôr ali no bloquinho que a criança precisa de um tratamento que não tem. Por um exemplo, aquele fisioterapeuta diferente que a Maria precisou, eu esqueci o nome. Vamos falar sobre um tema que é mais polêmico. Hoje já normatizou, mas o tratamento à base de maconha. Bem polêmico. Alguns anos atrás, ele era totalmente controverso, essa necessidade de tratamento, porque eles alegavam o quê? É em caráter experimental. Recreativo. Não vamos nem levar a este mérito. Mas eu quero dizer assim, de fato, existem os estudos que afirmam que o tratamento à base de canabidiol, que é a maconha ali, né, o princípio da maconha, pode ser excelente para crianças, para crianças com autismo, para crianças com problemas de paralisia cerebral, por exemplo, epilepsia, convulsões e etc. e tal.
Então, assim, lá atrás, eles falavam que não podia. O convênio médico não cobre, mas graças a Deus, né, nós temos um direito dinâmico, né, uma jurisprudência que vem se atualizando, e ela reconhece que aquele receituário lindo, maravilhoso que o médico te escreve, muitas das vezes que você nem consegue entender que aquela letra maravilhosa tem uma força extraordinária. E isso, lógico, né, com você sendo muito bem assessorado por um advogado e muito bem amparado por uma jurisprudência atualizada. Então eu sempre falo que aquele calhamaço, aquele bloco, ele tem um poder extraordinário, porque se o médico pediu, o convênio tem que cobrir. E se o convênio não cobrir, a gente entra com uma ação judicial. O advogado está aqui para isso. O advogado está on. Está on, exatamente. O pai está on e o pai está processando. O pai está processando todo mundo. E fala pra gente como que a gente faz para entrar com essa ação judicial, como funciona isso? Existe, na verdade, uma súmula do Tribunal de Justiça que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa súmula fala que quando existe a prescrição médica, o convênio tem que cobrir, né? Então nós entramos com um processo e normalmente nós entramos com um processo com um pedido liminar. O que é o pedido liminar? É aquele pedido em que o juiz já decide logo no comecinho do processo, em via de regra, pelo menos. E aí ele entende se estão presentes os pressupostos de urgência, né, de direito alegado, se você tem efetivamente base no direito que você está pedindo, e ele logo libera a decisão, e muitas das vezes em favor ali do nosso cliente que está pleiteando o direito ao acesso à saúde dele. Sensacional. E fala pra gente um pouquinho mais sobre essa súmula 102 do TJ. Vamos lá. A súmula 102 do TJ, ela TJ de São Paulo, interessante falar, né? Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou ler aqui porque eu vou ler em ipsis literis, certo? Ao pé da letra. Ao pé da letra. Havendo expressa indicação médica, é abusiva. Olha só, é abusiva. E se é abusiva, cabe danos morais. Oba. Olha só que, ainda que não esteja previsto na norma, a gente subentende isso, e é muito importante isso. Então, havendo expressa indicação médica, o que é a expressa indicação médica? O receituário. É abusiva a negativa da cobertura do procedimento sob a alegação de ser natureza experimental. Então, estamos lá. E ainda existem entendimentos analógicos sobre esse tratamento experimental. Tratamento experimental ele pode ser analogicamente entendido como falta de previsão na ANS, tá? Então, você pediu, o convênio negou, você entra no processo. O processo, o juiz já vai lá e libera liminarmente seu pedido ali de tratamento. Essa negativa ela é abusiva. Se ela é abusiva, cabe danos morais. E normalmente a gente consegue esses danos morais. E aí é exatamente sobre esse viés. Nós pedimos, o plano de saúde negou, a gente tem direito a essa liminar e no final do processo, os danos morais. É maravilhoso, né? Que vem junto depois com a sucumbência, que é uma parte que o advogado gosta. É aí que o advogado gosta. paga as contas, né? É daí. É daqui que sai um podcast, é daqui que sai os sushis da esposa. Exatamente. O cabelo, a unha e tudo mais. Eu falo que eu tenho maridrocínio às vezes. Não é patrocínio, mas é maritrocínio. Mas, gente, vamos finalizando já. Infelizmente, o nosso pod já tá chegando ao fim. Mas eu acho que foram dicas valiosas, mas eu acredito que tem um pouquinho mais. Você tá me boicotando. Por quê? Eu acho que você me boicota. O pessoal aí você conversa, aí no final ali atrás, que vocês não conseguem enxergar. Mas aqui atrás existe toda uma técnica, né? E aí a gente tem que ficar assim. Deu tempo. E é porque ela fala tanto de direito que quando a gente vai gravar, malemada 5 minutinhos, ela fala, a gente já tá caminhando pro final. Peraí. Ô, Mica, quanto tempo? Mandei. Mandou aqui? Gente, quem não sabe, o Mica é a pessoa que manda na gente. Por tudo acontecer. Chegou não. Quanto tempo? 25. Ah lá. Ó, 25 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Exacerbado esse homem. Exagerado, gente. Exageradíssimo. Mas vamos lá.
Pode cumprir os seus 30 minutos, eu deixo. Vamos lá, você pode dar algumas dicas pra gente, pros ouvintes, né? Para as pessoas que estão aqui ouvindo, falando, vendo, assistindo, e que vai mandar pros amiguinhos também, para falar pra gente como lidar com essas pessoas maravilhosas dos convênios médicos e como que a gente se protege desses abusos. Antes, acabou de lembrar um caso. O meu? 2 casos, na verdade, que entraram no escritório essa semana. Essa semana. E aí, agora que você estava aí, como a gente tem tempo, né? Vamos falar sobre eles então. Vamos lá. O que tem acontecido com os planos de saúde? Você vai até o plano de saúde, você vai até o médico que você está ali com um problema no joelho, certo? E é necessário você fazer uma cirurgia, a introdução de uma prótese no seu joelho. E aí o médico vira e fala assim: a gente vai te operar, tá? Mas a gente vai te operar só ano que vem, porque ainda a gente está se recuperando da pandemia, da lista de espera da pandemia. Nossa. Isso que aconteceu delícia. comigo, certo? Propriamente dito, não para fazer a cirurgia, mas eu estava acompanhando a minha avó. E a minha avó, ele falou: então, o seu direito, o seu caso é cirúrgico, mas volta ano que vem, porque a gente está com uma fila de espera muito grande. Eu levantei e falei assim: bom, se o caso dela é cirúrgico, então peça a cirurgia. Ele olhou: não, você não está entendendo. A gente não tem como operar ela, porque a gente não tem vaga. Eu falei: aí não é um problema dela, é um problema do convênio, para não falar o nome, né? É um problema do convênio. Faça o pedido que o resto eu resolvo. Não, mas como assim você resolve? Eu sou advogado e se o convênio está falando que não tem como entrar, não tem como operar, eu resolvo com ele na justiça. Não, mas não é isso. Daí ele deu um passo para trás. Assunto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não tenho como operar. Mas eu posso passar para um colega. colega. Mas não era isso que ele estava dizendo. Foi bom, então se o senhor não tem como operar, então o convênio médico vai ter que arrumar um médico tanto bom quanto o senhor, ou melhor, para poder operar ela, porque ela está pagando, ela não vai ficar esperando a possibilidade. Aí mudou a conversa de novo. Não, mas não há necessidade de você operar. Oxi. Não há necessidade de você processar. Ah, tá. Mas há necessidade de eu operar, então faça o pedido. Faça o pedido que o resto faço eu. Então faz o seguinte: a minha secretária vai entrar em contato, olha só, a minha secretária vai entrar em contato para poder agendar. Eu perguntei: quando? Ano que vem? Ele fechou a cara, não olhou mais da minha cara e falou: o contato vai acontecer até amanhã. Um mês ela estava operando. Esse caso poder eu sabia. do processo, exatamente, né? Esse caso eu sabia do meu direito, né? Numa situação dessa, a pessoa fica sofrendo, acabando com o fígado e com o rim durante um ano, tomando medicação. Na hora que ia voltar, já bateu com as 10. Tem que tomar um certo cuidado. E um outro caso que aconteceu, que esse aconteceu essa semana, na verdade, vieram atrás de mim. O que acontece? É um caso de cirurgia, é um caso necessário de cirurgia, e o médico confessou: eu não posso fazer o pedido médico, porque a direção da instituição falou para segurar o que a gente puder. Se eu pedir, eu vou perder o meu emprego. Que dó do médico, né? O que a gente faz? O que o beneficiário faz nesse caso? Vai entrar com uma Fez certo. Contatou eu, e eu tenho uma fórmula que eu chamo de fórmula mágica, que resolveu comigo, vai resolver com ela e resolveu com outros clientes para resolver essa situação. Só que essa fórmula mágica a gente não divulga, né, no podcast. Isso daí é só os sortudos meus clientes que podem ter acesso a essa fórmula mágica. E resolve. Se o médico não quer fazer o seu pedido de cirurgia, fala com o pai aqui que o pai resolve. Principalmente dos convênios que a gente conhece, Isso, né? De Jundiaí a todos. Chegam muitos casos, né, no escritório, e devido a isso a gente acaba tendo muitos contatos. Exatamente. Inclusive, essa semana o Faz-me Rir é pra cair, né? Tem que cair. Graças a Deus. Gente, 3 anos pós a minha cirurgia. A médica tá detestando
o nome do Dr. Diego essa semana. O bom é que o Mikael acabou de falar pra gente, não fala a marca. Então põe assim, ó, pi, na hora que ele falar o nome, tá? A gente finge que ele não falou o nome do convênio. Não tem problema não, se ela não gostar, ela me processa. Se a gente tá cheio. Se eu tivesse medo de processo, eu não tava morando no fórum. É bem Praticamente. isso. Nem me fale. É o bom que hoje é online, né? Então a gente mora no escritório, em casa, no quarto. Nem me fale. Mora literalmente lá. Pois é. O dia que ele trabalha o dia inteiro naquele escritório, a hora que eu saio de lá, eu carrego uma bacia de coisa, de prato, colher, copo. Porque cada vez que vai, ele respira, ele levanta, vai comer alguma coisa na cozinha e volta. E aí volta com os itens. Daqui a pouco eu vou procurar, tá o meu armário inteiro de louça dentro do escritório com o Diego. Faz parte. Mas você dizia sobre as dicas pra gente poder finalizar? Antes disso, vamos falar que a minha cirurgia saiu essa semana. Saiu não, a cirurgia saiu em 2021. A cirurgia já foi realizei há um bom tempo. Maria Alice até nasceu. Em 2021, fizemos o pedido em março de 21, você operou em abril de 21. Fizemos o pedido em fevereiro e eu operei em março. Isso aí, eu sabia que era a diferença de um mês. Fez a cirurgia e agora saiu a sentença. Sentença totalmente procedente, né? Tivemos a confirmação da liminar, mantivemos e ganhamos ali um valorzinho sobre danos morais pela negativa irregular, justamente, do convênio médico. E o legal é que uma das coisas da sentença que eu achei sensacional é que a juíza fez as contas de que eles estavam errados e eles deveriam ter feito a cirurgia na primeira data. Para vocês entenderem, fiz o preparo 3 vezes. A primeira vez eles negaram a cirurgia na hora, na segunda vez de novo, na terceira vez eles operaram porque o juiz mandou. Exatamente. Mas deu tudo certo. E negaram um procedimento pelo pretexto de que seu convênio médico acaba amanhã, então você não pode operar hoje. Exactly. Pois é. Mas vamos lá. Para finalizar, dá algumas dicas pra gente, pros nossos ouvintes, para as pessoas que estão aqui, de como lidar com esses convênios médicos e como se proteger Dica desses abusos. valiosíssima. Ouro. Tô entregando ouro, como eles falam aí, os influencers. Estou te entregando ouro para você virar a chave, mudar a sua vida. É seguir a gente. Começa por aí. Se inscreve no canal, segue o meu Insta, do Dr. Diego. O nosso trabalho, que a gente tem trazido informações valiosíssimas, né? Para que você não fique com cara de interrogação quando alguém falar uma besteira para você. Pois é. Né? Então, seguiu a gente? Próximo. Ler o contrato com atenção. Por mais que você não entenda, se tiver alguma coisa errada, você vai talvez ter no mínimo uma pulguinha atrás da orelha. Leu o contrato, assinou, e ainda que o contrato de plano de saúde, às vezes ele é muito batidão, né? Você tem ali muitas folhas, você não vai entender muitas das coisas, mas leu ele, guarda. Guarda, porque em momento momento oportuno. Eu precisei juntar um contrato de 28 anos atrás do plano de saúde. Eu não tinha, minha cliente não tinha, pedi para o convênio foi obrigado, via juízo, a fornecer esse contrato, né? Era uma questão de reembolso ali, etc e tal. Mas leia, deu certo, né? Leia e guarde-o. Passado isso, superado isso, conheça o rol da ANS. Procura lá no Google, rol da ANS, prazo da ANS. Você vai ver, você vai descobrir que uma consulta, se você não exigir um médico generalista, um clínico geral, ela tem que acontecer em 10 dias úteis. Especialista em 15 dias úteis. Exames de baixa complexidade, 15 dias úteis. É o mesmo prazo para procedimentos de tratamento, de cirurgias de baixo. Então, se você não quer exigir o convênio, não quer exigir o profissional, é esse prazo. Às vezes a gente liga no plano de saúde ou vai lá, né, no aplicativo para agendar e eles marcam um médico para 60 dias. E você não tem a necessidade de passar com aquele médico. Você quer passar com o especialista. 15 dias úteis. E a gente não sabe. Então conheça, procure lá no Google. Rol da ANS, prazo da ANS. Só não se apegue muito aos tratamentos que estão previstos. Que a gente descobriu que a gente consegue quebrar isso daí e fazer de fato, né? Para que entra, né? Que seja abrangido. Guarde exames, guarde procedimentos, guarde receituários. Vou contar uma coisa comigo. Eu entrei com um pedido de cirurgia para fazer a bariátrica em 2020,
3, certo? E eu tinha guardado todos os... E aí eles falavam que eu não podia fazer o direito à cirurgia porque eu não tinha feito o tratamento 2 anos ambulatorial, que é um dos pressupostos necessários para poder fazer a bariátrica. E eu provei para eles que eu não só fiz 2 anos, que eles queriam que eu passasse por várias sessões de psicólogo, várias sessões com psiquiatra. Não estou dizendo que não é necessário, mas eu já tinha superado isso. Por quê? Eu tentava fazer tratamento ambulatorial para emagrecer desde 2015 e provei isso juntando exames, pedidos de remédio, com o extrato das consultas, e provei isso porque eu tinha guardado. Então, tenha guardado. A negativa, tenha a negativa por escrito, documentada, para que você possa, de fato, a gente possa fazer o pedido e esse pedido ele seja justificado pela negativa ali do convênio médico. E procurar um advogado especialista. Importantíssimo. Teve a negativa, procura alguém que entende, procura um advogado especialista na área para que ele possa, de fato, ajudar você nesses seus casos que você tanto precisa. Perfeito. Mais alguma colocação? Eu acho que por hoje é só. Olha! Então, gente, fica aqui nosso mais um episódio. Se você não assistiu todos ainda, nós temos, se eu não me engano, mais 3 episódios gravados a respeito da série Direitos. Não perde, assiste todos. Eu sei que você escuta podcast lavando louça, arrumando a casa. Toda mulher moderna faz isso. Então, eu acredito que você também faça. Se você é homem, escute aí no banho. Eu sei que vocês passam muito tempo no banheiro, então dá para ouvir um podcast tranquilamente. Então, eu espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Espero que você tenha gostado do nosso momento juntos. E espero você também no próximo podcast, que muito em breve a gente vai aparecer com ele por aqui. Então, não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e também de curtir e comentar o vídeo, que é extremamente importante para nós. Tenha um excelente dia, uma excelente semana e nos vemos muito em breve. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.